Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 9 de setembro de 2017. Hoje, para variar um bocadinho, para não estar sempre a encher, está bem? Para não estar sempre a encher quem me ouve assim com assuntos um bocado, não sei, podem ser às vezes até controversos na cabeça de quem me ouve. Hoje queria tocar assim num tópico um bocado mais leve, um bocado assim mais, digamos, compatível com toda a gente. Hoje vamos falar de racismo, porque realmente não é, porque não. Já agora, se é para mandar tudo abaixo, a gente manda mesmo a barraca abaixo. Vamos falar de racismo porquê? Porque realmente, não sei, hoje foi o tópico que me apeteceu, do que é que eu podia falar de outras coisas. Coreia do Norte continua a achar que é tudo uma tanga, daqui a 2 meses já ninguém fala nisso, só mais uma campanha de venda de armamento à Coreia do Sul e no Japão já disse isto e está a acontecer, e só vejo foguetes e imagens de arquivo. Registros sismográficos e continua a não acordar de manhã com medo que a Coreia do Norte me ataque. Não sei qual é assim o grande problema. O território deles é tão pequeno que se põem num holocausto nuclear, lixam-se todos e acabam por ser aniquilados. Não sei lá porque é que continuam a pedalar esta propaganda. Deve haver uma razão de o ser, mas sinceramente continuam a não comer isto à colherada. Pode ser que me engane, espero bem que não, mas parece-me mais uma daquelas de ou é o Irão, ou é seja quem for. Há sempre um inimigo que temos que estar preocupados com para andarmos distraídos e divididos entre nós próprios, e o que nos traz também novamente ao tópico do racismo, que é um tópico muito leve, nada de especial. Falar de racismo, porque não? Até quem já ouviu os meus podcasts anteriores pode achar em certas conotações que se calhar eu sou racista, mas se calhar ou somos todos, ou ninguém o é, não dá para perceber muito bem. Então vamos começar, vamos ouvir uns clipes. Vou já avisar previamente que quando acabar o meu podcast e meter a musiquinha no final, vou-vos deixar um clipe bastante grande para quem quer ouvir, para quem estiver interessado e tiver algum nível de... nem sei bem explicar, mas se alguém se quiser tipo chocar com uma realidade que não conhece, vou deixar um clipe bastante extenso. Eu depois no final vou ver se me lembro de explicar de quem é, mas foi tirado de um podcast do Joe Rogan, convidado com a Abby Martin, em que houve ali um excerto em que ela visitou um certo país, que eu acho que é o bastião do racismo neste planeta e que promove basicamente estes... Com licença, acabei de almoçar agora. Fatores de divisão social, em que andamos aqui todos a comer uns aos outros e não há nenhum melhor país que senão o cão de ataque pelas rédeas. Depois vocês ouvem o clipe, que anda a ditar a tendência no Ocidente destes problemas com que nós temos que nos preocupar, por isso hoje vamos falar de racismo. Racismo. Vou começar com um clipezinho, assim só para também eu me inspirar um bocado e começar a pedalar na minha língua, em relação ao qual é a perspectiva que vem destas gerações. Há vários canais de televisão para várias faixas etárias, ou faixas otárias, como queiram chamar, eu prefiro o segundo, mas realmente... Vamos falar da MTV. A MTV, para quem tem a mesma idade que eu, já foi um canal bastante benéfico, mostrou-nos até em Portugal músicas que nós não tínhamos acesso, ou abriu um bocado, não sei, horizontes musicais a pessoas que estavam realmente interessadas, mas o canal lá se tornou bastante tendencioso e negativo e gerido por o clipe no fim. Acabou por se tornar numa ferramenta de manipulação social que acaba por perpetuar estes estereótipos da percepção que as pessoas têm hoje em dia do racismo no mundo ocidental, que é basicamente a parte do planeta que anda a pagar a tecnologia, a conta e as condições de vida que todos nós desejamos ter, e acabamos por nos dividir e patrociná-las a quem não as merece ter de uma forma tão excessiva que acaba por haver um fator de classicismo social que acaba por também ser um fator racista, porque basicamente depois não interessa a cor, se tu tiveres mais de 1 milhão de, sei lá, o dinheiro que tu queiras ter, acabas por ser aceito na sociedade sem qualquer tipo de discriminação, porque afinal conseguiste ser alguém e não andas a perpetuar esse estereótipo que acaba por ser religioso, que é achares que a cor da tua pele te traz algum direito inerente em relação a algum crime que tenha sido feito contra a tua raça em relação a qualquer evento histórico, porque todas as raças em qualquer parte da história podem se queixar do mesmo. Só que aqui entra a questão do bom senso e todos nós temos também considerar que não vivemos assim tão mal quanto isso, em vez de nos estarmos a queixar muitas vezes, como se calhar é o que eu faço, e eu não venho para aqui trazer respostas, só trago mais perguntas. A gente às vezes também se queixa um bocado de barriga cheia e há aí muita gente que ainda nem sequer tentou começar a cumprir a vida de uma forma honesta e só se conseguem fugir, esconderem-se atrás daquele handicap que eles acham que têm eles próprios e acabam por chamar a toda a gente racistas porque são eles os próprios inseguros pessoalmente que não conseguem viver de uma forma funcional e utilizam a justificação da sua própria cor para se desculparem na sua
vida de patrocínio perdulário que continua a patrocinar esta divisão social, o que tão os nossos políticos e elites gostam de viver e, digamos, governar sobre nós, assim com, digamos, depois retóricas e populismos para ganharem apoio social ou popular ou voto para continuarem a perpetuar esta porcaria, continuar a existir todos os dias. Então, vamos lá, começar pelo racismo, um clipe da MTV, que hoje em dia já não é música e televisão, é merda e televisão, sinceramente. Eu já não ligo o canal, eu já não vejo televisão há anos, mas não interessa. A MTV transformou-se realmente numa montra degenerativa desta juventude que acha que é assim que se vive a vida e toda a gente devia ter algum tipo de sucesso só porque simplesmente existem e têm um comportamento de merda. Mas, obviamente, que eles por acaso fizeram uma peçazinha, tipo uma discussão entre duas mulheres, crianças, no fundo. E vamos começar por aqui, eu talvez interrompa isto. Hoje os clipes vão todos ser um bocado compridos, por isso se eu achar que sou capaz de interromper alguns só para dizer os meus 2 cents em relação ao que está a ser dito. Mas vamos ouvir então a definição racista do ponto de vista que os milenares que andam agarrados a estes canais de televisão, porque pertencem à faixa etária do qual eles são transmitidos para, a manipular a mente deles para o futuro. Vamos começar assim com um clipezinho da MTV a tentar explicar o que é o racismo. Vamos lá. I've got a challenge for you. Try talking about racism with your friends, family, or coworkers, and get ready to watch people squirm. So let's push through the discomfort. Don't worry, you can do it. We're going to talk about racism. Well, the dictionary defines racism as the hatred or intolerance of another race or races. Well, yes, but racism's a little more complicated than that. The dictionary offers a very simple explanation, because it's just the dictionary. If you want to understand racism, you need to talk sociology. And sociology explains racism as a combination of prejudice and power. Well, isn't that just convenient? Let's just ignore what the dictionary says. No, we're not ignoring the dictionary, just going a little deeper. Think of it this way. If your car breaks down, you don't look up car in the dictionary to try and fix it, you go to a mechanic. So... Para já, que estupidez de analogia. E se ela for ao dicionário procurar a palavra mecânico? Mas que raio de estupidez é esta? A definição do dicionário até está muito... Está simples, está sucinta. Um dicionário não é um manifesto, não é? Mas basicamente, se há um livro que se ainda ninguém leu um livro, e há um livro que toda a gente se calhar devia ler de vez em quando, era a porcaria do dicionário, mas vamos continuar a perpetuar aqui esta estupidez, porque ela agora vai buscar uma definição de uma socióloga que ao fim e ao cabo a gente vai acabar o clipe sem perceber lá muito bem o que raio é que afinal ela quis dizer com esta porcaria, mas aparentemente, sei lá, vamos dizer que se calhar ler o dicionário é racista, vamos continuar. When it comes to getting to the nitty-gritty of understanding how racism works, I say we should probably defer to sociologists, because, you know, they study how people, organizations, and institutions work. It's kind of their job. So here are 5 things everyone should understand about racism. Talking about racism is so exhausting. It's like no matter what I do or what I say, someone's gonna call me a racist. Good people can unintentionally say and do racist things. Racism isn't just burning crosses and racial slurs. It's not always a conscious hatred or dislike. People automatically associate saying something racist with being a bad person. And while we can agree that being racist is bad, good people can say racist things or just wind up supporting racist institutions and practices without... Só mais uma interrupçãozinha, afinal podem ser boas pessoas e dizerem coisas racistas. Ok, é só por salvaguarda, porque eu depois tenho aqui uns clipes espetaculares, só para manter isto em mente, Not even realizing it. Oh, so now it's my fault if I accidentally do something. We're not playing the blame game here, but accidents can still be hurtful. It's important to remember that intent isn't the issue, it's the impact. Like if I accidentally step on your toe, it's an accident, but it still hurts. And I can't just pretend that I didn't step on your foot. I have to acknowledge it, say that I'm sorry, and be more careful with my big ass feet. If you want to get technical, there's really no such thing as race. We are all the human race. It's a social construct.
Ok, o que é que nós acabamos aqui de ouvir? Para já, mais uma vez, uma analogia completamente absurda. Se eu pisar o teu pé e alejar, tenho que pedir desculpa. Isso chama-se bom senso e não interessa à raça. Agora, se realmente alguém acidentalmente diz qualquer coisa que ofenda outra pessoa, será que também nos ouvidos da outra pessoa que o ouviu não está ali uma pinga de racismo para deturparem o que acabaste de ter, para se sentirem ofendidos e puxar novamente aquela muleta de incompetência social que sofrem? Será que também é uma discussão válida? Mas quem sou eu? Não sou um sociólogo. E realmente no dicionário a definição de carro não vem as dicas todas de reparação de mecânica. Talvez procurar mecânica e manutenção no dicionário ajude um bocadinho mais, mas isso já não é problema meu. Race is a social construct, but that doesn't mean racism isn't real. A social construct is a category, perception, or idea created and developed by society, and then it's applied to individuals or groups. So, yes, we're all part of the human race, but the human race did this funny thing where they categorized everyone based on skin tone and regions. Even though social constructs are made up, they're still real. I mean, money is a social construct. Fundamentally, it's just a piece of paper, but it still keeps people up at night and has a huge effect on our day-to-day lives. Marriage, fashion, good and evil, they're all social constructs, but they're still real things. The same is true for race. White, black, pink, purple, polka dots. I don't know why we need all of these labels. Let's just not see race. Just see everyone the same. Colorblindness is not gonna fix racism. It's a Ao menos aí eu também concordo. Mas ao mesmo tempo, não a parte do colorblind também é perigoso. Mas essa parte tudo bem. Agora a parte do realmente ser uma construção social. E então porquê que a maior parte das vezes são as vítimas que se queixam? As autoproclamadas vítimas, digamos assim. Que se queixam de serem discriminadas quando basicamente têm uma vida bastante, digamos, deturpada. Eu aqui neste bairro já apanhei tantas rusgas em que realmente a coisa pende mais para o lado da cor errada e não é por o polícia o estar a pôr dentro do carro que é uma questão de racismo, é porque ele realmente foi apanhado a roubar. Isso de ser ladrão é das raças todas. Nós até temos tantos ladrões brancos ali no Parlamento, roubam é com uma caneta, mas ao fim e ao cabo não podem usar como justificação estarem a dizer que é uma construção social, quando a maior parte das pessoas que se acham vitimizadas por isso e impedem o discurso de toda a gente querer fazer algum tipo de discriminação racial, porque como ela disse, o colorblind também é perigoso e não pode ser assim, porque nós também temos que ter orgulho na nossa raça. E mais uma vez o meu disclaimer é o seguinte, eu não sou um homem branco, sou moreno, também não sou negro, mas tenho amigos de todas as raças feitios e só tenho pena de não ter amigos interplanetários, apesar de alguns terem o cérebro tão queimado que parece que vieram de outro planeta. Independentemente disso, vamos continuar a ouvir este clipe, porque isto é mesmo um pacote MTV tão absurdo que isto até mete nojo, mas vamos continuar a ouvir. in theory, but ignoring race is not gonna solve racism. Race isn't the problem. Treating people differently based on race is the problem. It's okay to see my race. I mean, it's kind of hard to ignore how someone looks. There's nothing wrong with seeing our differences. Our differences make us kind of cool. Okay, but when are we gonna talk about reverse racism? Reverse racism is not a thing. I've been bullied, beaten up, and called all sorts of names in my lifetime, and you're gonna tell me that's not racism? Whoa, that sounds awful. I'm sorry, none of that stuff is okay. But those are examples of racial prejudice, not racism. That's because racism isn't just about individuals, it's about institutional power. Racial prejudice is not cool, but when a person of color discriminates or stereotypes a white person because of their race, in the United States, they don't have the institutional power to back them up and say that those feelings are okay. Institutions are things like schools, government, the military, corporations, and our justice system. All of these things shape how people of color are treated as a group and as individuals. That's because racism is not just on a person-to-person basis. It's big picture things, like people with traditionally Latino or Black-sounding names having a harder time getting job interviews, even when they have the same qualifications as white people applying for the same job. Or people of color facing harsher prison sentences for petty crimes in comparison to white criminals. It's also harder for people of color to get home loans, on top of housing discrimination that often keeps them out of predominantly white neighborhoods. This is how individual feelings about people of color are supported by institutional power. Prejudice of any kind isn't okay, but it's important to understand that prejudice and racism aren't the same thing. Huh. I never thought about it like that. Well, you are not the only one. Racism is complicated and overwhelming to think about, even for me. But understanding what racism is and what it isn't is the first step in fighting against it. Ok. Esta parte final realmente foi assim metralhado ao segundo, coisas que eu podia dizer que não, realmente não é bem assim.
Mas isso já fazia de mim um racista. Apesar de, pronto, eu se for atacado por um grupo de negros é porque é na boa, porque não sou preto que chego. E se for atacado por um grupo de skinheads também é na boa, porque não sou branco que chego. Por isso eu fico aqui no meio, um bocado feito parvo, e independentemente disso, já que se é para elevar a coisa a um racismo, quer dizer, eu nasci em Cascais a 10 minutos da praia no clima mediterrâneo. Esta é que é a cor da raça que devia viver aqui. Por isso, então deixem-me eu ser um bocado racista também, e se calhar tu és branco mais para ir para a praia comigo e tu és preto mais para se queres apanhar sol comigo. Por isso, viram? Foi assim um comentário racista, mas eu acho um bocado humorista, porque sinceramente eu acho que as pessoas têm que se sentir bem e confortáveis consigo próprias e tentarem ser o melhor ser humano possível que conseguem com o que têm, porque ninguém tem culpa de ter nascido como nasceu, onde nasceu, com o dinheiro que nasceu, com condições sociais que nasceram. Se calhar devíamos era ter todos o objetivo de nos tornarmos uma pessoa melhor e não cair nos erros do passado novamente, e tentarmos usar o bom senso e a cabecinha que nós temos aqui assente em cima do pescoço para tentarmos tomar decisões mais racionais e não cairmos nestes fatores de divisão social que continuam a exercer sobre nós. Apesar de, obviamente, que as raças também trazem certas propriedades dentro do ser humano, e obviamente estou a generalizar, cuidado, não é? Mas quer dizer, um afro-americano, vamos dizer, pronto, um africano. Um afro-americano. Até os africanos devem ficar piores com esse termo, porque raio é que aqueles gajos que são da mesma cor no outro lado se consideram um bocado diferentes deles próprios quando a origem veio dali. Se calhar é racismo, não sei. Mas pronto, vamos imaginar o cenário que, por exemplo, podem-se discriminar os asiáticos porque têm um pênis não tão abonado como no Ocidente ou até na raça negra. Isso aí é pejorativo, obviamente pode ser considerado um estereótipo racista, mas se a gente disser que os asiáticos são muito bons na matemática e na tecnologia, já não é racista nem pejorativo, porque como é uma crítica positiva, então já não cai nesse pacote, porque não convém. Da mesma maneira que a gente pode dizer que se calhar há certos africanos que têm comportamentos devido à sociedade onde vêm que são assim um bocado erróneos dentro do nosso meio, daí a taxa criminal deles ser um bocado mais elevada, isso pode ser considerado racismo, então temos que dar todas as condições a destruirmos um pouco a nossa sociedade, a tentar acreditar que aquela gente vai mudar, mas se eu disser que um preto tem a pila grande, como é o estereótipo também, isso já não é racista, antes pelo contrário, ainda fazem uma t-shirt e exibem-se na rua com muito orgulho em relação a isso. E então eu fico assim um bocado confuso, afinal as coisas só tombam para o lado que lhes convém, seja lá quem for, que raça for, que tipo for, cor for, bolinhas forem, mulher, homem. As mulheres queixam-se muito do patriarquismo, agora até no México existe um movimento que anda a tentar mudar as palavras, porque os mexicanos falam um derivado da língua espanhola, como sabem, já um bocado deturpado, como o brasileiro com o português, mas eles agora estão a tentar alargar um bocado os pronomes serem masculinos ou femininos, porque basicamente parece que tudo é como o ser humano pode ser considerado o homem, e o homem é o homem e a mulher, e daí não pode ser esse nome, porque esse nome deixa as feministas piursas, porque basicamente o feminismo e o machismo também é uma forma racista, se quiserem pôr a coisa dessa maneira, ou discriminatória, e depois pouco falta para estarmos a falar basicamente a mesma coisa, e torna-se tudo, mais uma vez, como um fator de divisão social. Mas as feministas esquecem sempre, quando vão ao tribunal por causa de violência doméstica, do qual eu não dou nenhum tipo de apoio ao vale, mas muitas sabem que podem até levantar alegações que o homem, mesmo com todas, mesmo sem provas, não tem defesa. As penas em tribunal atribuídas a uma mulher por um crime igual a um de um homem são sempre mais atenuadas. E então, eu agora como homem, será que posso me sentir discriminado? Se eu lutar pela custódia de um filho que não tem como a mulher, obviamente que eu vou ter uma percentagem de 1% de sucesso em tribunal, a não ser que ela seja uma viciada em heroína e eu tenha uma carreira de sucesso tão grande que consiga contratar advogados a peso de ouro para ficar eu com a custódia do filho. Também há uma discriminação masculina. A mulher sabe perfeitamente que o homem tem uma capacidade física maior, mas quando sacam da carta de nós somos mais inteligentes que o homem, são devastadoramente mais inteligentes que o homem, o que basicamente está-me a dizer a mim que eu como homem sou estúpido. Será que eu posso também me sentir um bocado discriminado com essa definição? Que eu conheço muitas mulheres estúpidas, conheço muitos homens estúpidos. Vamos usar um bocado o bom senso. Há pessoas, até acaba em AS, por isso é um termo feminino, não se ofendam, que realmente valem um pouco mais pelo que se apresentam, pelas consequências da própria vida com a interação com outras pessoas,
que se calhar têm um pouco mais de valor do que outras. Sejam homens, mulheres ou de cor forem. Mas realmente todos nós não conseguimos, todos nós, deixarmos-nos de olhar uns para os outros e dizer, ok, este gajo é tão branco que não pode apanhar sol, este gajo é tão preto que só quando se ri é que eu o vejo à noite. Isto é uma mulher, eu gosto desta mulher, isto é um homem, homens. Não sei se me estou a fazer perceber, mas realmente a gente olha uns para os outros e vê imediatamente o que é. Nós, como seres humanos, somos assim. E não tentem tentar a suprimir algum tipo de algo que já vem natural dentro do que é a nossa própria humanidade, porque nós somos seres discriminatórios. Nós vemos carros a passar de marcas diferentes, cores diferentes, modelos diferentes, sabemos exatamente qual é o que é. Compramos animais de estimação de espécies diferentes, cruzamos espécies por serem puras, mas no que toca ao ser humano, nós temos agora que viver neste kumbaya indiscriminatório que vai completamente anti-natura e basicamente as pessoas que menos merecem ter as condições sociais, e eu disse pessoas, abrange tudo, andam a usar isto como uma muleta para terem as mesmas condições, do quais ainda nos tira a quem se esforça para ter uma vida melhor, as condições que deviam ter, enquanto pessoas que não merecem ter nada estão a ter mais do que todos nós que andamos para aqui a trabalhar. Posso me sentir discriminado também nesse aspecto? Será que isso é algum tipo de racismo ou socioeconómico, discriminação socioeconómica? Porque basicamente a maior vitimização que hoje em dia existe no Ocidente parece que são as pessoas que praticam o bom senso, são honestas, cumprem e são sempre os maus da fita. E já que vamos falar em racismo, vamos falar no que eu acho que é a raça mais discriminada na atualidade, devido à sociedade americana, porque eles ditam as tendências até aqui na Europa, eles mandam países aliados marchar para as guerras deles, porque devido ao final da Segunda Guerra Mundial, e para a semana eu gravo o tal podcast 11 de setembro, espero, quero cumprir mesmo essa promessa, mas isto está tudo interligado de uma maneira que acaba por culminar até num problema que nunca é discutido, que é o tal clipe que eu vou deixar para o fim. Mas independentemente disso, agora eu acho que o homem branco também está a ser um bocado vitimizado, e eu tenho que lembrar mais uma vez, eu não sou um homem branco, ok? Eu não passo por branco. Eu se deixar crescer a barba, passo melhor por árabe, bom, não interessa. Eu acho que até passava bem, disfarçava bem com este nariz em Israel, mas enfim. De qualquer maneira, continuando. Então agora vamos ouvir o tal problema, que este soundbite disse que o antirracismo não existe. Eu sinceramente até acho que existe. Vamos ouvir só um clipezinho. Este clipezinho é um bocado antigo, é de 2010. Foi uma entrevista no Geraldo Rivera, porque ele próprio não sabe pronunciar o seu próprio nome, que deve ser, então eu digo como ele diz, que é para não o ofender. Mas o homem sempre teve algum tipo, de vez em quando faz assim uns programas um bocado polémicos, fora o bigode dele, para mim já é polémico que chega. Mas isto veio de um programa, um debate na Fox News, que depois o Geraldo convidou a pessoa, não foi o convidado ao lado que disse a bacurada e ele depois foi para ali justificar-se, mas sinceramente isto vamos ouvir um afro-americano a discutir com um homem branco e a usar exatamente, eu na minha opinião esta discussão é um bocado racista, mas do ponto de vista inverso. É aquela tal cena que é um bocado aquela forma como eu vejo que já há muitos anos no Ocidente, o homem branco, eu quando digo o homem branco digo mesmo o homem, porque nem sequer é muito a mulher branca. O homem branco, até nas sitcoms, está a ser tão pejorado, está a passar por... É o estúpido. Se é uma série para rir, tipo, toda a gente gosta do Raymond. O gajo era um otário. A mulher é que sabia, era sempre o mesmo plot. A mulher é que sabe, ela é que tinha razão, ele é que trabalhava e trazia o dinheiro para casa. Mas essa parte não interessa para nada. E isto é só uma sériezinha, mas vai martelando no subconsciente das pessoas de tal maneira que, porque a televisão, e eu hoje vou ter que usar exemplos de atores com muita pena minha, mas há certos atores, eu já vos mostrei um clipe do Denzel Washington que ele falou muito bem. Vou-vos mostrar um do Morgan Freeman, e eu gosto também muito do que o James Woods anda a dizer, mas lá está. Como o que eles dizem, vai contra a corrente e já têm uma carreira de sucesso tão grande, são praticamente intocáveis. Quase intocáveis.
na opinião deles, que já têm a sua carreira mais que formada, acabam por dizer coisas que eu acho que vale a pena perpetuar, mesmo vindo de um ator, porque são pessoas que, apesar de tudo, parece que ainda têm os pés assentes no chão. Mas vamos lá ouvir então este clipezinho do tal racismo que nunca é apontado, porque é sempre apontado, é o racismo praticado pelo homem branco, às vezes até estão tão desesperados em apontar algum tipo de racismo a um homem branco, até vão deturpar, seja lá o que for, que ele tenha dito, para se tentarem justificar e arruinar uma carreira por alguma coisa que tenham dito publicamente, porque aparentemente as pessoas nestes tempos de liberdade já não podem dizer o que pensam, que é mais uma daquelas hipocrisias que basicamente traz ao de cima a manipulação social, mas não é construção social, é a manipulação social. Existe uma diferença. Vamos ouvir este clipe. Eu não sei como é que vocês vão interpretar aos vossos ouvidos este clipe, mas eu, aos meus ouvidos, e eu não tenho nenhum cão na luta, é altamente racista, mas do lado de quem se queixa sempre do racismo. Vamos ouvir isto. America is more divided today than yesterday. We did not cause the division. We did not cause the racism. We are now responding to that which you and your people have done to us. Do you mind, though, offending a blanket people? Do you mind when you say white devils? I mean, anybody goes, well, I'm not a devil. I'm a nice guy. All right, you know, I don't want him calling me devil. You're offending. Of course, the devil is wicked, and he's the master of deception. I say, in the words of Malcolm X, if you find any good white people, kill them first before they turn bad. Malik, do you... Pronto, isto foi um excerto num programa com o Bill O'Reilly, que sinceramente é um homem que mete-me nojo. Mas tudo bem, e é branco, hein? Eu disse, mete nojo. Porque é um homem que mete nojo. Não é por ser branco. Eu não gosto da postura dele. Ele intimida as pessoas a darem as respostas através da ideologia dele. Mas então isto foram duas pessoas. Portanto, um disse... Deixa lá só rebobinar aqui um bocadinho, porque eu, entretanto, fui ali atrás. Mesmo as boas pessoas brancas, matem-nas primeiro antes que eles entornem sangue. Ora, isto dito por um afro-americano. Eu não sei, vamos imaginar o cenário contrário, não é? Se algum branco dissesse, vamos matar toda a população negra que sejam boas antes que comecem a ser uns criminosos. Eu nem disse, comecem a matar. São uns criminosos. Pá, meu Deus, se algum homem branco em Hollywood quer arruinar a sua carreira, meu Deus, basta dizer isto publicamente, que se autocarme a Trindade, e até a gente aqui em Portugal vai ter que levar com o problema e ouvir análise e continuar a perpetuar esta manipulação de divisão social. Agora vamos ouvir o convidado, estava ao lado do bacana que disse isto, a tentar se justificar, e na minha opinião a estrabecharem areias movediças, a afundar-se mais depressa, mas devido à forma como é interpretado hoje em dia este tipo de problema, porque o homem branco há de ser sempre o homem mau, apesar de toda a gente andar com a tecnologia do homem branco na mão, vá-se lá saber porquê, e com muito orgulho, até pitas batem nos professores por causa disso. Então vamos lá ouvir o rebuttal. Malik, do you adopt? Those were his statements, not mine. Now, can we get back to the subject? And so, Stop playing games. and so, do you reject that rhetoric? Do you understand why people don't like you? I mean, do you really? No, I don't understand. What do you mean people don't like Wait, me? you I speak on college campuses all over this nation. If you speak that can I sick answer crap the on question? college Can I campuses and they like Can I you? go to your questions? I speak on college campuses all over this nation. You can go now to Reverend Al Sharpton, Don't bring up either of those men. Jesse Jackson. Those men, let particularly me Reverend Sharpton, answer the question? Are you going to let your black meaningfully guests? to Are you going to let your black guests Oh, talk? stop with the black. I can go to. You Stop can with the go. black. Aí está, Lino. O Geraldo Rivera está só a tentar perguntar. Lá, quer dizer, é porque os bacanos estão engravatados e tudo, e são altos graus académicos, eu falo em universidades e blá blá blá. Pumba, sacou logo da carta. Podes deixar um homem negro falar? Então vamos lá ser apofáticos um bocadinho. Então ele está-lhe a chamar pejorativamente de homem branco por estar a censurar o discurso dele depois do outro ter dito o que disse. Se ele é tão inteligente e tão académico, tinha mais era que ter uma resposta na ponta da língua para dar, mas não, sacou logo da carta.
Sacou logo da carta. Deixa o negro falar. Epá, ouve, ele foi convidado, ele está ali, ele está a fugir ao assunto, a esconder-se atrás do seu grau académico, a tentar dar um discurso intelectual, quando na minha cabeça ele está a ser altamente pejorativo em relação ao Heraldo Rivera, porque ele é branco. Digo eu, se calhar, não sei, porque raio é que duas pessoas inteligentes estão a ter uma discussão. Quem foi o primeiro a sacar da carta, da cor? Quem foi o primeiro? You're not here as a, you're here as a Are we going to talk at each other? Are you afraid for me to talk? It appears that you're afraid. I can go to I'm the not afraid of anything you have to do. Wouldn't be quiet and let me talk. You can go to the congressional. Don't insult me on my own show, Malik. What are you talking about anyway? We're wasting time. We can go to the congressional. If you find good white people, kill them. What else do we have to discuss? I told you that he did not speak for me. That was his statement, not mine. So why don't you say it We then? can go Why to don't you the say it on the air? Congressional Black Caucus, judges and mayors in cities all over this nation, and they will tell you the good works of Malik Zulu Shabazz and the new Black Panther Party. Let me ask the National Bar. A pessoa quem se referiu foi tal que disse que mesmo que uma pessoa branca nasça boa, é melhor matá-lo já antes que ele comece a derramar sangue. Só para levar isso em consideração, um académico a defender esta tese. Association voted me Young Lawyer of the Year, and I'm known and respected all over this nation. I am not in any all way you're doing denigrating your is skill slander. as an attorney. So this is slander. But what I am denigrating This and is what I am violence. condemning is rhetoric that encourages race war and violence. It is absolutely pathetic. It is so old-fashioned. Let me tell you this. Eu concordo com o que o Heraldo disse, não tenho nada a apontar, sinceramente, é isto mesmo que eu acho, num soundbite que ele conseguiu meter pelo meio, porque o bacana lá vai continuar a sacar da sua educação, e desculpem lá o termo, se calhar da Universidade do Homem Branco, porque eu ainda não vi muita gente a migrar para a África para completar os estudos. What are you trying to do? Are you trying to be like a big, bad black nightmare? I'm trying to help Oscar Grant, who was shot down in cold blood. Agora ele está a levantar fotos e ainda vai impor ao cameraman para continuar a filmá-lo a ele. Está a mostrar uma foto de alguém que foi morto por brutalidade policial nos Estados Unidos. Só que eu acho piada que nos mídias nos Estados Unidos nunca sequer discutem a criminalidade do afro-americano contra o branco, ou a pior delas todas, entre eles próprios, mas isso são assuntos que não interessam para pedalar a agenda elitista. White cop in Oakland, California. I'm trying to redeem. Put that camera back right over here. I'm trying to redeem. Ouviram? Põe-me essa câmera aqui na cara. Ele agora está com uma foto preto e branco de algum crime que aconteceu já há muitos anos, fora da nossa geração, fora de termos nascido, fora do nosso contexto cultural. Porque não é que não vamos buscar ilustrações ao tempo do Império Romano, em que a escravatura abrangia todas as cores. E já que se querem queixar, eu acho que os irlandeses deviam estar na linha da frente, porque eles foram dos escravos menos valorizados, que até os cruzavam com negros, mas isso foram outros tempos, para valorizar o filho do escravo, para rentabilizar o comércio a seguir. E isso também foi um comércio que, se estudarem a história de realmente quem é que andava realmente a puxar os cordelinhos deste comércio todo, haviam de ficar surpreendidos. Mas é engraçado porque ele agora está a mostrar uma foto que não pertence ao nosso presente, e acho que, pronto, a gente nasce nesta altura, vive o tempo que vivemos, e é este o tempo, não é que a gente tenha que cuspir na história, a gente tem que aprender com a história e a tentar não cometer os mesmos erros. Agora estamos sempre a puxar os erros dos passados, e os erros dos passados abrangem toda a gente, ninguém sai ileso, ninguém sai impune. Se é assim que nós vamos nos andar a definir no século XXI em relação a crimes de séculos passados, então quem anda a puxar dessa muleta psicológica são, para mim, os verdadeiros racistas que não estão a viver a vida deles em pleno. You're gonna be director on my show. And black people who have been lynched, raped, and robbed. And you know what? You insult her memory when you engage in your hateful. Are you for reparations? Are you for reparations? I think that reparations is just like these welfare programs that have turned a generation into nothing but unproductive Well, then people. you're part of the problem. If you define it so, I agree. The state of Black America points out that. O clipe acabou aqui e vai passar para o intervalo. Mas eu achei que o Rivero teve bem, de certa maneira. O pouco que ele conseguiu dizer com o convidado, e lembra-se que o convidado afinal é que devia que se portar bem, porque é uma questão de bom senso, é uma questão de respeito e educação. Como é que alguém pode estar a defender
Como é que alguém pode... Epá, eu sinceramente não... pronto, é daquelas coisas que não me encaixa, não sei, é que basicamente esta vitimização de vítimas que nunca passaram por nada e têm todas as condições, até por causa desta propaganda do white guilt, que acaba por dar mais condições a pessoas que nem sequer juntaram nada para o bolo social do qual nós estamos a tentar fazer com que isto resulte, tenham mais benefícios e tenham mais condições e tenham mais direitos e ainda se queixam de crimes do século passado, quando no presente, que é o que me interessa a mim, a todos nós, o que estamos a ouvir é o presente e o futuro, quando nós estamos aqui ainda a pagar preços de crimes que não cometemos, porque sinceramente, mas alguém, mais uma vez, decidiu nascer onde nasceu, como nasceu, com a cor que nasceu, com o dinheiro que nasceu, com as condições que nasceram, mas será que o problema da vida não é igual para todos? Mas não. Vamos recuar na história, e a história é muito importante, mas não neste contexto. Este contexto social de interação de hoje em dia, com a tecnologia, com tudo, com toda a informação que nós temos à disposição, para mim torna-se completamente antiquado e arcaico. Eu estou farto de dizer esta treta. Mas é exatamente quem continua preso a uma justificação passada religiosa mesmo, porque religioso não é preciso ser uma religião, é só seres fanático por alguma coisa, para mim já é religioso. Se tu és fanático por carros, mas tu és tão fanático por carros que até acabas por deixar um bocado de viver o resto de tudo o que a vida te tem a apresentar. E eu não tenho nada contra, é só não levem as coisas às vezes longe demais, acaba por... Eu sou um ser humano que gosta de vários assuntos. Eu não faço de mim eu não me identifico como um ser humano por gostar de um assunto. Eu sou um ser humano que gosta de vários assuntos. A vida tem tanto para oferecer. Eu não fico preso. Eu não sou treinador de bancada, não vivo para o Benfica, não vivo para a igreja, não vivo para ideologias. Eu não acredito nesta merda da Coreia do Norte. Eu sou o maior cético deste planeta, porque ando a viver a minha vida à minha maneira e ando a pensar com a minha cabeça ao máximo que eu posso. Ao máximo que eu posso. Eu também tenho as minhas prisões, mas tento não ser fanático por elas, porque isso é uma prisão tão grande, intelectual, que impede a discussão saudável entre qualquer coisa. E sempre que alguém quer ter uma discussão saudável, alguém saca sempre da carta do racismo do outro lado, que são sempre, na minha visão, os maiores... Vem alguém. Os maiores racistas também. Os maiores racistas que impedem o discurso desta evolução humana em que basicamente bom senso. As pessoas têm que se valorizar um bocado mais e não se podem vitimizar por coisas que não lhes aconteceram a eles. E se tu estás a levar com o cacetete nos cornos do bófia porque foste apanhado a roubar, olha, ainda bem que eu não sou bófia, porque senão eu dava duas cacetadas, porque eu testo ladrões, de qualquer cor. Eu testo pessoas que andam a roubar o pouco que gente honesta conseguiu juntar. Seja quem for, por exemplo, isso faz de mim o quê? Um racista? Eu não sei, vocês chamem o que quiserem, porque agora vamos ouvir mais um afro-americano. Mas eu já vos mostrei um certo de um clipe, acho que foi no podcast 0 mesmo. Foi só um soundbite. Agora vamos ouvir exatamente o mesmo calibre do gajo que estava a refilar com o Geraldo Rivera, com uma opinião mais parecida com a minha. Só que ele é afro-americano. Ele pode dizer isto impunemente por causa da cor. E eu não me interessa essa merda. Eu só curto a opinião do gajo. Eu já ouço comentários deste gajo há montes de tempo. Porque as pessoas que andam sempre à caça do racista têm sempre aquela piada que só ouvem a parte que lhes interessa. A gente tem que ouvir as partes todas. Tu, para formulares uma opinião como deve ser, tens que ouvir as duas partes. E se tu não ouves as duas partes, estás desinformado e estás a pedalar uma cena que acaba por ter tantos buracos na tua tese, que acaba por ser ridículo ao ponto de que nós estamos a ver hoje em dia, até mais as mulheres brancas a defenderem esta porcaria toda desta guerra contra o homem branco, que é um problema realmente de racismo que anda a existir, mas ninguém fala nele porque a vítima, que continua a ser, mais uma vez, esta gente que não está a conseguir funcionar bem na nossa sociedade, continuam a usar aquela muleta de uma forma que até lhes impede eles próprios, como seres humanos, tentarem ser uma coisa um bocadinho melhor, porque toda a gente tem as mesmas condições. Este clipe foi no tempo do Obama, por causa de uma cena que a Oprah disse. A Oprah.
desculpem lá. Mas epá, eu curto bem ouvir este bacana falar, um afro-americano. Na boa, ele próprio é criticado no seu próprio seio com os seus brothers, porque aparentemente está rodeado de um monte de racistas, não é? Mas vamos lá ouvir um bocadinho este bacana falar, porque este bacana fala bem. E ele pode falar completamente isento, porque quem é que o vai criticar? Se alguém o critica, acaba por ser racista. Há sempre essa escapatória, não é? Hello and welcome to Common Sense TV. I'm your host, the Doctor of Common Sense, E.T. Williams. Please visit the website at www.whateverhappenedtocommonsense.com. Oprah Winfrey is back in the news again. She was over in the UK promoting her movie, The Butler. And she was going with the race card again. Now, let me qualify this. Oprah initially said that there are some people who are born and bred racist, that they have not overcome this yet. I agree. There are some people who are going to be racist, white, black, and Hispanic. You're not going to change them. There are some people out there who are racist. They have been brought up to be racist. All the racists didn't die. So it's obvious there are some people that still racist, still existing. Having said that, Oprah says the reason that they're not liking the president and the disrespect for the Oval Office is because he is an African American. Not because he's trying to push communism and socialism and destroying us by trying to force us to get certain health care, trying to take your guns, literally spying on you. It has nothing to do with that. Having the soldiers killed. Oprah says the reason they are so critical of him in many cases is because he's an African American. Oprah went on to say there are still a generation of people, older people, who were born and bred and marinated in racism. And that prejudice and racism, and they just need to die. She said these bastards need to die. If you're racist like that, maybe you may need to just go ahead and die. Oprah said they need to go ahead and die. She's right, just die off. There's never going to be a time when we don't have some racism. It's going to be coming from the blacks and whites. Now, whites, don't think for 1 minute that only just because I say blacks are more racist now than whites, that don't mean I don't think it's plenty of white racists. I see plenty of white racists. I get it all the time, especially on YouTube. You a nigga. You a nigga. They don't say it in my face, of course. They say it on the internet. They're tough on the internet. Have you had... Até agora, epá, eu curto ouvir os caras a falar, e assim, atrás de um ecrã, atrás de um computador são todos uns heróis. Ele próprio disse, então, e vem-me cá chamar isso na minha cara. Claro que não, mas ele próprio também deve se meter em discussões que sim, que há pessoas que começam a discordar contigo na cara, mas quando começam a levar com, sei lá, digamos a opinião que uma pessoa tem, porque ao fim e ao cabo, epá, vá lá, isto realmente é daquelas discussões que é retrógrada, eu não sei, é vitimização, isto é a cultura da vítima, já ninguém consegue agir por si próprio, pensar por si próprio, toda a gente tem um número de telefone sobre uma instituição que pode tratar dos teus problemas, podes sempre te queixar a alguém, podes sempre fazer qualquer coisa desde que não sejas tu a fazê-lo, que é exatamente o plano perfeito para controlar as nossas sociedades, incapacitar o ser humano de tomar alguma ação e atitude por si própria dentro da sua própria consciência. E como este gajo disse, bom senso. Eu não tenho nada contra isso. Vamos continuar a ouvi-lo. Eu peço desculpa a vocês, estes clipes são um bocado compridos, mas acho que falam mais alto do que tudo o que eu possa para aqui estar a dizer, por isso vamos continuar a ouvir um bocadinho. Yet to want them to come in my face and call me that. But anyway, you get it all the time. Now you get it from Oprah saying, you remember when she was traveling one while, she said the woman that was in some type of store when she was over traveling in Europe didn't want to sell her purse. She was promoting the movie then. While she's promoting the movie now, she must talk about race when promoting the movie. And Oprah says that the reason that people are disrespecting our president, your president, by the way, not my president, I'm sorry, your president is because he is an African American. And that's the only reason that they are talking bad about him, because he was African American. Now, you remember, when George Bush was the president, there were a lot of people calling him an idiot. He was incompetent. He was the most inarticulate president of all time. He was a buffoon. He was a Neanderthal. But now when the Eu sou deles. hurricane happened, all of a sudden he became smart because he was controlling the hurricane. 1 minute he's an idiot, the next minute he's brilliant. But anyway, they talked about George W. Bush. They talked about his children. They talked about everything that was that you wouldn't normally touch. That's what they got.
And now they want you to not talk about Barack Obama just because he happens to have a nice little tan. Oprah says if he didn't have that nice tan, you wouldn't be criticizing his socialism and communism. If it was left up to Barack Obama, Oprah, you would have never got a chance to build your business. And by the way, you didn't build it anyway, Oprah. Barack says it has something to do with the teachers that you were taught by. You didn't actually build it. If you use his logic to his last or its lowest common denominator, you would come up to the fact that nobody actually earned anything. The teachers didn't earn anything either. They shouldn't get credit because their teachers taught them. You see how it affects, you got to almost go back to the beginning. Don't want me to go back to the beginning. I'm going to have to talk about God if I go back to the beginning. That may make some of you upset talking about God. But anyway, Oprah has declared, now Oprah said it. If Oprah says this, that's it. The only reason that Barack Obama is getting the flack that he's getting, the disrespect that you're showing for the Oval Office, is because he is an African American. E ele agora vai dizer algo que todos nós, que talvez nos considerem a nós racistas, sabemos desde o princípio. And you know you can't criticize African Americans like this. That's what Oprah wants you to believe. She's promoting her movie, by the way, Butler, over in the UK. And she was being interviewed by a woman. And she says, that the woman asked her she says to Oprah, do you think that the President Obama has faced racism? Probably it's crossed my mind more times than it crossed your mind, white woman. Oprah was saying, I think about it all the time, white woman. Now you think Oprah really thinks about racism towards her all the time? I don't think she really does. This is the ploy. Oprah, she's a good politician too. When it's convenient, she plays the politics. When it's not, has Oprah ever experienced racism? Of course she has. You gotta be kidding me if you think, hell, a person walking this earth has not experienced some form of racism. Some have more than others, depending on what field you are in for your job. But we have seen it from blacks, we've seen it from whites, Latinos, Asians, people. We all can tell stories about racism happening to us. All the racists are not dead. They will never die. This is what they do. But for Oprah to pretend the reason that Barack Obama is getting all the criticism that he's getting is because he's an African American is laughable. No, that's not the reason he's getting. Now, it may be some people who's racist who criticize Barack Obama, but they was going to be racist anyway. It has nothing to do with them criticizing him just because he's black. They was going to be racist anyway. But there are many blacks, many whites, many Latinos, many people who are on now both sides criticizing the first African American president, and it's mainly because he is a complete fraud. He's a communist. Boom! He wants to institutionalize communism. He's against capitalism. He's against people being prosperous. He's against the middle class, to be perfectly honest with you, Oprah. If you check your statistics, and if you ran your business, Oprah, like Barack Obama runs his business or run this country, you wouldn't even be famous. You'll be broke too, Oprah. You'll be on welfare again. Was Oprah ever on welfare? I don't remember. I remember she had a hard childhood life, pulled herself up by her bootstraps, and now she is a billionaire. And if it was up to Barack Obama, people like Oprah would never have become a billionaire because he punishes you for succeeding. Now, eu vou parar este clipe por aqui, porque este tem realmente... Bem, também falta só uns segundos para acabar já agora. all I ask Oprah to do is stop this fraud, these false claims. And stop pretending like people don't like Barack Obama because he's black. People don't like him because he's a freaking idiot. And he's a freaking communist. And he wants to violate our rights. It has nothing to do with his skin color. Stop it, Oprah. You should be ashamed of yourself. Hello. Espetacular. Epá, lá está. E mais uma vez tenham em mente, ele é mais eficaz a falar que eu por causa da cor da pele em relação a quem possa estar a ouvir. Este homem vai um bocado muito em contra à minha opinião. Obviamente que não vamos concordar sempre a 100% com tudo, nem concordem comigo, por favor. O que só vos traz para vocês próprios um bocado de independência intelectual em relação a seja lá o que for com que vocês encham a cabeça de informação, seja o que está na televisão, seja as poucas pessoas que me ouvem a mim. Isto é uma troca de ideias e eu acho que é uma troca de ideias salutar, porque quer dizer, ninguém está aqui a... Ainda não, o único radicalismo que ouviram neste podcast até agora foi realmente um afro-americano a dizer que devíamos matar todos os homens brancos. E de onde é que esse racismo afinal vem?
Enfim, mas vamos continuar no mesmo carrossel, porque como este eu estou a tentar bater o recorde do Guinness do podcast em que a palavra racismo foi mais vezes usada. Eu estou a tentar, vou continuar a perpetuar. Agora vamos saltar para o Morgan Freeman, que é um homem que aparentemente tem os pés no chão e já tem uma carreira tão, digamos, está solidificado ao ponto que já é muito difícil alguém, se ele por acaso for ostracizado, algum universitário, diretor de filmes vai pescá-lo ao preço que for e ele vai continuar a trabalhar e a ser sempre o Morgan Freeman para a gente, nem que seja por causa da voz que ele tem. Este homem, vamos agora ouvir um clipe de 2 excertos independentes em que, pronto, tem os pensamentos dele sobre o que é que ele também considera o racismo, sendo um afro-americano que prosperou bastante e basicamente, em vez de se achar um afro-americano, aqui é que está a tese da questão. Em vez de ele se considerar um afro-americano, considerou-se um ser humano com potencial, arregaçou a manga e foi à luta, sem se queixar, porque a vida é difícil para todos. Eu gosto muito deste clipe. Este clipe também é antigo, não é assim tão antigo como os que ouviram, mas basicamente o assunto é sempre o mesmo, continua a ser atual, continua a ser o mesmo dilema, por isso é que eu estou a mostrar-vos este clipe e muitos mais eu vos podia ter mostrado, vocês sabem. Mas vamos agora ouvir o Morgan Freeman, um ator, pronto, mas já que tem o seu peso mediático, pelo menos quando abre a boca publicamente, é um homem com furtividade gesticular para dizer o que pensa. E eu concordo plenamente com a opinião dele. Vamos ouvir. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Well, come on. Tell me. Well, I'm Jewish. Okay. Which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh. Why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism? Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace, you know me as Morgan Freeman. E pronto, e há aqui umas pausas nestes clipes, isto foi 60 minutos. O apresentador é branco, mas obviamente que o judaísmo supera qualquer tipo de definição racial, ou seja lá o que for, porque estes são os campeões da vitimização histórica que hoje em dia vivemos. Desculpem lá, mas é sempre... Se alguém, são os que têm a maior muleta para mandar calar toda a gente, devido a factos ou propaganda que foi exercida no passado, em que basicamente nenhum de nós que estamos vivos hoje temos a culpa de. Este é um bocado o tópico do clipe final, que eu vou-vos deixar mesmo para o fim, para quem tiver paciência para ouvir, porque vai ser assim na boa uns 20 minutos. Eu vou mesmo cortar o excerto do podcast do Joe Rogan só para verem o que é um exemplo do extremo racismo protegido por esta ideologia de vitimização que nós andamos a continuar a propagar e a patrocinar, que acaba por ser o problema que estes antifas hoje nem sequer percebem o quão hipócritas estão a ser enquanto defendem alguns tipos de direitos que eles acham que são justos, só estão a perpetuar mais guerra, destruição, fome e morte. Acaba por ser a hipocrisia. Desculpem lá, vai haver aqui mais um silêncio, deixa lá ver se apanho. Para não dar aqui, senão... Ok, vamos lá então. Isto agora é o Morgan Freeman na CNN novamente, aquilo era aos 60 minutos. Agora é o Morgan Freeman na CNN a ser entrevistado por um também afro-americano que vai dizer exatamente aquilo que eu penso em relação a como qualquer ser humano devia filosoficamente pensar em relação à sua vida e não se andar a queixar de merdas parvas. Especially the president and Democrats now are talking about income inequality, and that's basically what, you know, when you talk about the richest 85 people on the planet, right? Yeah. It's income inequality. Do you think that's, looking at, you know, what's happening in the news now, is that a good idea? It's a great idea. It is the greatest idea. We have a much more vibrant society
when we don't have such a vast chasm between the haves and the have-nots. We need that middle ground that we call the middle class, the people who buy everything, people who use the products that the rich are creating, if they're creating anything other than wealth, right? So it's what's happening with the Chinese economy right now. They're changing their whole outlook because they need consumers. And without a middle class, you're not going to have consumers. You're not going to have it at the level that we normally would have it. So can I go back to, because I thought what you said was fascinating, because you called it bull when you said people can't, pull themselves up. Do you think that race plays a part in wealth distribution, or either a mindset that you can't or Today? cannot? Yeah. No. You don't? No, I don't. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Put your mind to what you want to do and go for that. It's kind of like religion to me. It's a good excuse for not getting there. Yeah. I said, and it's probably get me in trouble, but I said to some of my colleagues recently, so I know that it's an issue, but it seems like every single day on television I'm talking about race, and it's because of the news cycle, it's in the news, but sometimes I get so tired of talking about it, I want to just go, this is over, can we move on? And if you talk about it, it exists. Right. Yeah. It's not like it exists and we refuse to talk about it, but making it a bigger issue than it needs to be is the problem we have. So I understand you recently had a birthday. You're 27? No. You got that all in 37. 37. We had a little surprise for you. Can we get it? There you go. Oh, no. That's more like it. Happy birthday, sir. Thank you, Don. Thank you for... E pronto, e fica assim o clipe rematado e ficamos já aqui por estes clipes. Eu vou deixar para vocês no fim um clipe basicamente um excerto que eu vou sacar do podcast do Joe Rogan com a Abby Martin, que é uma esquerdista ao máximo, mas ela realmente visitou aquele pequeno país no Médio Oriente que é bastante problemático e propaga estas ideias sobre a nossa sociedade. E se vocês querem ver algum exemplo de xenofobia, se as feministas estão irritadas, se a Associação de Proteção de Nós está preocupada com crianças por este planeta fora, se acham que existem racismo, aguentem um bocadinho, esperem, ouçam até ao fim, se tiverem estômago para ouvir até ao fim, e vejam realmente onde é que anda realmente estes problemas sociais que nós estamos aqui a discutir por migalhas, para nos dividirmos socialmente entre nós próprios, enquanto algum país neste planeta continua a patrocinar, a perpetuar, a enganar todas as pessoas, a cometer os maiores crimes que a humanidade alguma vez testemunhou em troca da vitimização deles próprios terem sido as vítimas dos maiores crimes, muitas vezes falseados, que acusam a humanidade de ter praticado contra eles. Se isso não é racismo, se isso não é xenofobia, eu não sei o que é, eu não sei o que é que está a acontecer, eu não sei o que é que estes marxistas culturais pensam, eu não sei, porque basicamente estão a perpetuar a propaganda vinda exatamente dos manifestos que essa gente patrocinou tanto tempo. Então depois vamos ver o que é que vocês acham no fim. Eu sei que a Abby Martin é uma marxista cultural, ela é toda a favor dos antifas, mas até como um relógio partido às horas certas 2 vezes ao dia, eu queria que ouvissem aquele clipe com atenção, se tiverem estômago para isso. Chamem-me o que quiserem no fim, espero ter batido o recorde da palavra racismo num só podcast. Vemo-nos numa entrada do livro do Guinness. Até à próxima, não quero ofender ninguém, paz para todos, mas se quiserem mesmo ouvir, eu vou-vos deixar no fim, só para terem uma ideia de como este mundo anda tão desregulado numa parte e a gente no nosso conforto no lar anda-se aqui a queixar através de keyboard warriors atrás no ecrã, queixarem-se de merdas que basicamente não têm interesse nenhum inerente para a construção de um futuro melhor para a própria humanidade, que somos todos nós que andamos aqui a batalhar por um futuro melhor para todos nós. Espero que compreendam. Paz para todos, fica por aqui este podcast, assunto leve, como eu tinha dito. Tudo bom para todos, paz para todos, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. It was an argument about Israel where he was talking about why Israel deserves to exist and stuff. After being there, man, holy shit, I feel like people have no idea. I didn't even know what the hell was going on until I went to Palestine and saw how crazy it was. But what is it like? Give me your thoughts on your So experience. everyone mistakenly thinks that Hamas controls Palestine. That's not true at all. There's 3 different areas that were drawn up with the original partition. It's the West Bank, which is
totally under military rule by Israel. And then there's the Gaza Strip, which is like the open air prison, which they bomb the shit out of like every couple of years, and Hamas controls that area. And then there's Jerusalem, which is an international city center that both Arabs and Jews live in. But the West Bank has been occupied militarily since 1967, and it's complete martial law. There's checkpoints. All political parties are illegal. You can't, having a gun is like the least of it. You can't hold a flag. You can't belong to a political party. You literally can't do shit if you're a Palestinian. You just have to sit there and submit. And even if you share a photo of someone who was like killed by an Israeli soldier, you go to jail, and you go to jail for the amount of like months that, What? Yeah, based on the shares and likes of the photo, they'll penalize you more and put you in prison for longer and longer. I mean, I'll just tell you one story. If you put a photo on social media, like you put of someone on who Facebook, died, and they'll be like, you're sharing a martyr and inciting people to like commit suicide, like on behalf of Palestinians, you go to jail, and they put them in jail. There's 99.7% conviction rate. Kids are tortured. Kids are in prison. It is absolutely insane. We went to, the first day that we were there, we went to a funeral of some guy, some farmer who was shot by Israeli forces, and we went to the funeral. It was horrible. You know, all the women are wailing and crying, and as we're leaving, the Israeli forces had set up a checkpoint right outside of this dude's house and started tear gassing and shooting rubber bullets like at people who were simply attending the funeral, just to punish people for attending the funeral. We went to another girl's house named Aya, who got shot in the vagina for peacefully protesting at some protest, and they shot 200 people that day. One guy next to her died. Another guy was paralyzed. They have a policy called shoot to cripple, where they shoot guys in the dicks. Yeah. Oh, it is fucking nuts, man. The West Bank is no joke. I thought that I was going to die several times. We were at this checkpoint going through Calandia, and there was this old man walking, like clearly drunk or something, and kind of like walking a little bit toward the checkpoint. They started shooting at him. Bullets are ricocheting off the thing. And my partner Mike, who was an invading soldier of Iraq, was just like, we're going to die. Like, they're shooting this guy. There's bullets ricocheting. It was absolutely insane. And as we go through the checkpoint, the soldier's like, hey, stay safe out there. And I was like, yeah, when you guys are arbitrarily shooting people. And the person who was driving us had just told us that a couple months prior to that, some woman, Palestinian woman, because you can't go to Jerusalem. Like, if you're Palestinian, there's like barely any Palestinians who are even allowed to go pray at the most holy site, the Dome of the Rock in Jerusalem. You can't go to the beach. You're just completely constricted in a prison, and you can't travel. And he was just telling us that months before we went through this checkpoint, someone was going through the checkpoint because they got a permit to go into Jerusalem, which is like a lifetime golden ticket, like Willy Wonka. And they're walking, and she just got executed. And then... What? Yeah, she just got executed, and she was bleeding out at this checkpoint, and her little brother tried to help her, and they shot him too. And they're like hiding the video of this. And why this is they just a shoot her? day... Because they fucking hate Palestinians, and Palestinians are animals to these people. It's sick, man. It's sick. It's really, really sick, Joe. And I couldn't even get into Gaza. We were banned from going into this territory because I was told by the Israeli government that I was a propagandist and that I was like an enemy agent. And so I wasn't allowed to go into Gaza. So Gaza's hell, but the West Bank is under martial law and everything's illegal and you can't do a goddamn thing. And it's super cool. Like, we went to this place called Ramallah that was just like Oakland, where they're smoking weed. There's like openly gay people there. Like, it's just completely different than what people think of Palestine, you know? People think of it as just a bunch of people with turbans on blowing themselves and up. Hamas is like, yo, you elected Hamas. And like, well, Hamas doesn't want Israel to exist. It's like, well, actually, Hamas is controlling this one area for a reason, because it was built as this surplus when Israel was created. Millions of refugees were put miles away from the homes that they were ethnically cleansed from and put into refugee camps in Gaza. And when the Israeli military wanted more and more land, by the way, all settlements in Israel are illegal. All of them are illegal in the West Bank, but they just keep creating more and more and more. And we would go to these villages of just Arab people living in these villages, and the settlers will come. You have to be a fanatical fucking asshole to move from California to an Arab village in Palestine and set up a goddamn tractor trailer and just live on top of their home. And they can have giant machine guns. They can firebomb you. They can shoot you. They can beat you up. They're protected by the state. You can go with a tractor trailer, set up a home. The state immediately runs a water line, a power line, and a military outpost to protect you. And the Arabs are just sitting there waiting to get killed or attacked. It's absolutely insane. And the way home demolitions work are insane too, because like, they either deliver a piece of paper with a rock over it, and they're like, here, if you find it,
good for you. And if you don't, then you're screwed. And that's if you're lucky. If you're not lucky, your home will be invaded by settlers. And you'll be forced out of your home. There's videos of this all over the internet of like groups of settlers going and literally taking over Arabs' homes, and then they just are forced out. It's crazy, man. It's completely way crazier than I ever could have imagined. How long were you over there for? A month. Whoa. Yeah. Yeah. And we were simply, and people want to quabble about like, oh, it's not apartheid. There are different fucking license plates for Arabs and Jews. Like, you cannot go to areas like Israeli soldiers were arbitrarily set up checkpoints and just shut you out of your neighborhood and force you to walk 3 miles to your home. Like, they can do whatever they want because you are under martial law. And you have no mobility, like you have no freedom. So it's really bad. And we just did a whole series on the Empire Files talking about how Israel was created up until today. And we go over like the settlements, the demolitions, the jail, and why I think there's no hope from within Israeli society to change. Because it's becoming a more theocratic state and a more fascist state as it grows. Because you have to be to maintain this Jewish supremacist state. You have to be like more fascist and more controlling and more militaristic in the way that you rule society. Just like the U.S. I mean, people who were considered outlier fringe assholes 30 years ago are now like the Christian evangelicals are now in power. It's really, really crazy. I mean, it's not the same because Israel is a white nationalist, like ethno-supremacist state. And you see the way that they treat Ethiopians and African refugees, and it becomes obvious that even if you're a Jew and you're black, you still are a second-class citizen there. Have you interviewed anybody that's pro-Israel? I interviewed a lot of Israelis. And what did you... I interviewed a lot of Israelis. It seems like a lot of Israelis... Well, think about this. In order to really reject the notion, like it's like rejecting being an American. It's like such a hard thing for people to really accept. So there's a huge mobilization within Israel, people who are opposed to the military, who talk openly about how awful the occupation is, how brutal it is, how they, all the crimes they committed. But you'll very rarely find anti-Zionists who will come out and say the notion of a Jewish state is wrong, because then it means you're just rejecting everything that you are. And like, who are you then if you're an Israeli and you are not Zionist? It's like, it's just a really hard notion for you to wrap your mind around. But we interviewed about 40 Israelis, man on the streets, and to be leftist is a slur. So like a lot of Israelis don't even entertain the notion of, oh, maybe there shouldn't be an occupation at all. They're all just like, okay, well, maybe we should have a more humane occupation. Maybe we should give them water. Like maybe they should have their own water supply. When you're saying occupation, you mean occupation of Palestine or occupation of Israel itself, the West Bank? So the West Bank has been militarily occupied since 1967. So when Israel was created in 1948, there were those 3 partitioned areas that I talked about. And ever since that happened, Israel has just continued to take over more and more land in the West Bank. So these settlements just keep growing and growing and growing and growing. And so, over time there was like mass resistances that happened. And then in 1967, Israel was like, we're just going to do a large scale invasion and try to take over all the land. And then they just stayed and occupied this area. And they just have been there ever since. And so that's like the huge international crime. When the international community is like, by the way, these settlements are illegal and we're like condemning you at the UN, and the US just vetoes it every time because the US is just like boys with Israel unconditionally. It's sick, man. And they just signed that $10 billion aid package. Giving it to Israel for the next 10 years I think it was $30 billion over the next 10 years, which is crazy because this would never be able to happen if it weren't just completely supported by the US. And why is it supported by the US? I don't know. I think that the U.S. loves using Israel as a military garrison. They love using that strategic point in the Middle East to have. And also, someone was shedding some light. This Israeli soldier that I interviewed who was amazing, his name's Eran Afranti, and he was telling me that the military aid package that we just signed with Israel, it may look like just a gift to Israel. We're like, here's $30 billion. But he said, really, what it was doing, Israel has been like its own arms dealer. It actually is one of the number one weapons dealers in the world now. It actually did like this huge deal with India. And so the U.S. felt threatened, right? Because we're the military might. And so we kind of locked in Israel with this giant package. And we're like, you have to buy U.S. armaments through this. Like, so if you accept this $30 billion aid deal, you have to go through our military like weapons to buy, and if you want this money. So that's what this guy was saying. He said it's actually a gift to us that we're locking down like our control over this country. But honestly, it's becoming so unpopular.
Obama had a big feud with Netanyahu. I mean, Trump is disgusting because Jared Kushner is personally invested in illegal settlements, and he like is boys with Netanyahu. Invested financially? Yeah, the Kushner Foundation, like his family's actual foundation, has funded illegal settlements. But if you fund some charity in Gaza, you will go to jail for supporting terrorism. But you can go fund illegal settlements and sponsor settlers to go and live on top of Arab villages, and that's fine. I guess that's freedom. Do you think that most people just aren't aware? Yes. I didn't even know. I had no idea how crazy it was. And you've been pretty vocally pro-Palestinian for a while. I remember you had a piece that you were criticized about on your show where you were furious about. Oh my God, yeah. And people are just, it's so confusing and convoluted on purpose because that it really relies on Israel being the victim and for people not really understanding that Palestinians are not all terrorists and that it's really just a case of being occupied and like getting freedom. So it's really tough, man. But a lot of these Israelis want? They just want to push the Palestinians completely out? Where do they want them to go? They want them, they don't care as long as they're gone. As long as they're gone. I mean, here's an example of how crazy it is. Elor Azaria is a soldier there. You know, in the U.S., when police kill black people and we have rallies, like Black Lives Matter, people have rallies in support of these people who get killed. In Israel, they have mass rallies, 10,000, 20,000 people strong in Tel Aviv. If a soldier executes an unarmed Palestinian man and gets a slap on the wrist, like this guy Elor Azaria executed an unarmed Palestinian, it was on video. It's a horrific video. And because there was this international uproar about it, Israel had to put him on house arrest. The Israeli government put him on house arrest. And that was enough for like a mass mobilization of tens of thousands of people to come out and protest the fact that he was getting even reprimanded, a slap on the wrist to get house arrest. Is this video available Absolutely. online? And they're chanting death to Arabs. There's tens of thousands of people. What's the name of the video? Look up Dan Cohen and David Sheen. They do amazing journalism. They were living. David Sheen is Israeli. He's been there and he documents these crazy rallies, these fascist fucking rallies that no one else has shown. And until I saw people chanting death to the videographers because they hate when you even film like what's going on there, death to the leftists, it's really scary, man. It's just a completely different society. Here it is. Here it is. Okay, let's play it. Nuts. It's a long video. Is it? Look at that. What is that? It's just the two of them. The broskies, yeah. Go forward to, yeah, like, see, it's just like crazy. We are being criticized all over the world as if they are righteous. They kill for less than that. The United States is the worst. They bomb hospitals. So she's basically saying, how dare you criticize everything. us when you guys do this shit, which is good point. Not just in war. Police in the U.S. shoot blacks and it's okay. Because of the whole circus, the world will say that Israeli army are really murderers. We gave them an official license to call us murderers. Instead of covering it up and dealing with it ourselves, why make so much noise? Whoa, instead she's pro covering it up. Once a soldier understands that he can be charged with manslaughter, next time he'll think twice, and that hesitation is likely to cost soldiers' lives. Go to the rally part. Wow, this is an here we go. Our brother Elor. So everyone's cheering on the soldier. We're certain you're now sitting in an open jail in an army base in the center of the country, watching TV. Look, Elor, the Jewish people support you. The Jewish people are with you. And then wait, he's about to say... Jewish people do not abandon their soldiers. They're about to chant death to Arabs. In the past, present, or the future. Whoa. You are not alone. This is intense. This is not even hero. They're mad because the hero. They're all taught summary execution is like an institutionalized thing. So they're all like, why the hell is this guy getting persecuted for something that everyone just acknowledges that this is? So the soldiers have to be able, in their eyes, soldiers have to be able to just execute Palestinians anytime they want. Go to that huge rally at the end. Yeah. So do you feel like? Do you think that they feel like trapped and surrounded, and that they make this justification because they feel like there's Arab states all around? That oh my God, they have a fucking concert. They're singing because we're in Adidas. That with the help of God, all Israeli soldiers would return home peaceably.
In the help of God, all terrorists will be neutralized. Go to that part. Yeah, go to there. Flowers in the gun barrel. Israeli national Go to there, anthem. yeah, where it shows the... Thank you for coming. Good night and total respect. Yeah, for the there's a Israeli part army. in this video, people should watch it, where it says, yeah, we'll flip the country over, free the boy, death to Arabs. Where is it? Death to Arab part. Coming. So how'd these guys get away with filming this? Elor, So the king of Israel, lives. Nazi, the tag of B'Tselem. Yeah, it's really... They bring the terrorists on. It's very intense. I mean, yeah, of course Israelis Where's are the Death to Arabs indoctrinated. I don't know, it's a 10-minute video, but it's part of when the giant rallies. We have it in our videos too on Empire Files. Yeah, it's really... Wow, we didn't Right want to here. vote ultra right. The square is full. The square is full. Oh, because he's saying that the establishment makes it seem like an Yeah. Arab is a son of a whore, a Jew is a soul. Whoa. This is dark. Friends ask you here. Yeah, he's We are like not embarrassed. chanting They don't want against this on anyone. film. We only came to embrace and love the army and the soldiers. Whoa. He's trying to change And it. the He's football like- club. Yep. Is anybody he's here like, from don't. Jerusalem? He's like, no. This isn't about killing Arabs. We're about celebrating the army. Anyway, there's some really crazy stuff. Like Hold my on. friend Let David me was listen to that attacked. terrible music. Oh God. We're fucking sick of waiting for peace. I will no longer dream about it until I die. God, together with this holy crowd, I utter a prayer. Jesus Christ. Like we would go into Jerusalem and Tel Aviv and people would be like, "Are you Arab?" And I'm like, "What?" Like they just immediately just have this distrust and hatred for Arabs. It's extremely intense and like you were saying, I mean, this is a thing that starts from childhood. You are indoctrinated to think that every single person is trying to kill you. So all these people, or these guys that film this, they're kind of fucked now. They've been jumped. My friend David Sheen was jumped because someone came up to him and he was like, "Where's your fucking flag?" Because you like wear Israeli flags as capes. A lot of these people like wear them. It's extremely fascist. And he was just like, "My flag," and they're like, "Yeah, where's your fucking flag?" And they beat him up. Whoa. Took his camera, and this happens all the time. I mean, they luckily he's an Israeli Jew, so he doesn't get that much heat. But my friend Dan is also, looks like he is a Jew. So they don't really give him heat, but like, yeah, it's really dangerous to film there, and it's really dangerous to document what's going on. They must be particularly furious about Israeli Jews that expose this stuff. Oh yeah, You're they're a real definitely traitor, targeted. right? Yeah, it's dangerous for them to be in the country, for sure. That's that really ruthless patriotism. Right. That what that woman was saying, that soldiers might hesitate if they can be charged with manslaughter. Just woof. Yeah, it's pretty intense. So I feel like, yeah, the whole Israel thing, and people are confused about like Bannon and this anti-Semitism thing. Look, you can hate Jews and love Israel. Just like Richard Spencer. There's a perfect example. Richard Spencer sees Israel as the perfect example of what he wants the U.S. to be. Because it's a, ethno-supremacist nationalist state. And that's what these people love. So you can be anti-Semitic and still love the notion of fostering like a certain group, a certain identity. Oof. So does he think we should have mandatory military service the way they do? Well, he definitely doesn't want different races breeding. So I think that he probably just wants like an insular society of all just like white people. Jesus Christ. Nazism, bro. When you get a bunch of people and everybody has to join the army, very disturbing. There's a bond that they have that's very different than a regular civilian bond, and the indoctrination that you get once you've been in the military and you've fought side by side with your brothers and sisters in arms. It's a totally different feeling. I know a lot of people that have been in the military, and some of them got deeper in it than others, and like those people, like it's almost like an us versus them. There's society that they're, like that's that whole Chris Kyle sheepdog thing, right? Like they're protecting us, but they together as a group are much tighter than any other group in the United States. Mm-hmm. Like, I mean, there's division in all groups, right? But I got to imagine that the bond that they have as Israelis, all of them have been in the military, all of them living in this one small area surrounded by Arab states.
It's got to be super intense. They should have created Israel not in the goddamn middle of the Middle East. Put it in fucking Australia. Like, what the hell were they thinking? It's insane. I don't know enough about the history of that region, but Sykes-Picot, Western, empires basically just drew a line through the Middle East and divided all these countries and formed all these borders back like 120 years ago. I don't know, like when was Sykes-Picot? I don't know. Somewhere around that time. So anyway, fast forward to when the Ottoman Empire was colonizing this area and the British were occupying what is Palestine, right? And the Zionist lobby was really strong. This is well before the Holocaust, and they were super, super strong and emboldened, and they were negotiating with the Brits about where they can form like a Jewish state. And there really was no support until the Holocaust, where they were able to sell the fear more. And there was even false flag attacks where Zionist organizations were going around different Arab countries and committing terrorism and then saying all right, the Jews need to come and escape. You guys are being persecuted. They would actually carry out terrorism at synagogues and stuff. And this is all documented. Yeah. But the ethnic cleansing that went on, I mean, it's horrific. There's dozens of massacres that happen in the formation of Israel. Because even though it was partitioned initially by the UN, I don't know who gave this international body the authority to partition a country on top of another country. But on top of that, there was several massacres that just continued to take more and more of the land, as I said, and that was called the Nakba. And so all these people were expelled violently and purged from their lands. And we visited some of these refugee camps, and the people were just we literally, our houses are 5 miles away, and we're just stuck in these camps, and we've been here for 50 years. Yeah, it's sick. And they have no water. They just have one water tank every month, and Israeli soldiers will go and spray skunk spray, which is a military manufactured, disgusting, toxic tasting spray that tastes like sewage water, and they'll just go target these water tanks, and then your water will be fucked for the whole month. It's just little things like this just to make people's lives a living hell. Now, did you film when you were over there? Yeah, we have tons of we have 4 episodes out where I go to anti-refugee rallies, and I'm talking to people who are telling me that these people are subhuman infiltrators who need to be executed and rounded up and put in chains. And Jesus. It's all on film. I mean, it's really crazy, and you really don't understand how bad it is and why it's so dangerous and how really it's been the crux of so many problems in the world, especially in that region. What we've done just to create this settler colonial state in the middle of the Middle East and expel all these people violently and then just unconditionally support Israel no matter what war crimes they commit, no matter who they bomb, no matter who they kill. It's sick. And people don't respect us for doing that. And it's super hypocritical when we're engaging in military operations in the name of fucking morality and humanitarianism. Why do you think they openly support Israel the way they do? It's really hard to say. Why do we support Saudi Arabia too? Yeah, but Saudi Arabia has oil. At least there's some logic. You can connect dots. They're really simple. I don't believe the whole Zionist lobby controls the U.S. I think that it's a partnership. I think that the U.S. sees a lot of leverage having Israel there, but I think it's becoming more unpopular where it's almost becoming a liability because the rest of the world is increasingly realizing how fucked up the situation is and trying to boycott the state. And the U.S. it's not going to be a popular thing. Even when Obama was leaving office, he did that kind of cursory, superficial thing where they, for the first time, didn't veto Israel or didn't veto the condemnation of Israeli settlements. And so that was we didn't not do it, but we just didn't veto it for the first time in a long time. And that was a huge slap in the face to Israel, even though it was nothing but just a symbolic, empty gesture. But that was kind of Obama's fuck you as I was leaving. But it really didn't do anything. But it shows you that there's a lot of divisions, I think, from the inside. And I think the government is realizing it might not be worth it. If the pressure continues to mount, I mean, we need to put pressure on our government to stop this occupation because it's completely inhumane and disgraceful. So you said you have 4 episodes of this that are out right now? Yeah, 4 episodes, and we're putting more out. We're putting the episode with all the interviews with Israelis next. And where can somebody see these? On Empire Files on our show on YouTube.